Bom, então vamos ver agora a experiência 3, medidas de resistências com a ponte de Wheatstone. Então, trata-se de um circuito que, demonstrado aqui na figura 1, e que é usado para determinar a resistência de um resistor, dado que você conhece a resistência de um outro resistor e a razão entre outros dois. Então, nesse diagrama desse circuito aqui, a gente tem uma fonte de corrente contínua e um resistor de proteção. Então, resistor de proteção somente para evitar que a corrente fornecida pela fonte atinja um valor muito alto, possa causar algum dano. Então, essa fonte então, vai alimentar esse circuito com duas malhas. Então, de A até B, tem um circuito com duas malhas. Então, você tem malha 1, malha 2, dois resistores em cada malha, e nesse ramo comum aqui, entre C e D, você tem um galvanômetro. O galvanômetro é um aparelho que, na verdade, é um amperímetro que mede a corrente positiva e negativa. Então, ele vai ser usado aqui para se fazer um ajuste em que se deseja que a corrente seja zero. Então, por isso que é interessante você ter um aparelho em que o zero fica no centro da escala e você vê o ponteiro passar de positivo para negativo. Bom, então qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: suponha que, por alguma razão, a gente ainda vai ver isso, né, um ajuste que a gente vai fazer, que a corrente no galvanômetro seja zero. Bom, se a corrente é zero, significa que o potencial em C é igual ao potencial em D. Isso significa que a diferença de potencial entre A e C e A e D é a mesma. Então, a diferença de potencial entre A e C ela é igual a R1 vezes I1. E a diferença de potencial entre A e D é R3 vezes I3. Então, caso a corrente seja nula aqui nesse ramo, R1 e I1 é igual a R3 e I3. A mesma coisa vale para essa outra malha. Ó. Se a corrente é zero, potencial em C é igual a potencial em D, e potencial de B para C e de B para D também são iguais. Então, R2 e 2 é igual a R4 e 4. Então, com isso, dado que se atingiu essas condições, a gente tem essas duas equações aqui, R1 e 1 igual a R3 e 3, e R2 e 2 igual a R4 e 4, somente para o caso em que a corrente do galvanômetro é nula, eu posso dividir a equação 1 pela equação 2, basta dividir lado esquerdo pelo lado esquerdo, lado direito pelo lado direito, e notar que a corrente I1 é igual a I2 e a I3 é igual a I4. Vamos ver aqui no circuito, é fácil ver isso. Que dado que a corrente no ramo central aqui é zero, então não tem jeito, ó, a I1 tem que ser igual a I2, já que não tem nada nem saindo, nem chegando aqui. E aqui embaixo a mesma coisa. I3 tem que ser igual a I4, porque a corrente aqui, sendo nula, eles têm que ser iguais. Bom, aí eu cancelo as correntes e obtenho essa razão entre as resistências dos resistores. Aí a gente já vê então o seguinte, que quando o circuito, a gente diz que aquele circuito está equilibrado quando a corrente no galvanômetro é zero. Então, quando o circuito está equilibrado, a ponte está equilibrada,
eu tenho essa razão, obrigatoriamente essa razão entre essas resistências, né? A razão entre R1 e R2 tem que ser igual à razão R3 e R4. Isso é o único jeito para que aquela corrente seja nula, né, naquele circuito. Bom, se é assim, eu posso escrever, por exemplo, o R1 em função dos outros, e vou chamar o R1 de Rx, que vai ser a minha incógnita. E o R2 eu posso supor que ele é conhecido, eu vou chamar ele de Rs, e mantenho aqui a razão R3 sobre R4. Então, ou seja, se eu conseguir zerar a corrente no galvanômetro e eu souber Rs e a razão R3 sobre R4, eu determino Rx. Então, essa aqui é a ideia. Bom, agora então vamos ver o seguinte, que a gente vai montar esse circuito e vamos colocar vários resistores aqui nessa posição, R1, e vamos determinar o valor das resistências, né, usando esse método. Então, é isso. Bom, em uma das etapas, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um resistor que é feito por um pedaço de fio metálico, né, um material chamado níquel cromo, e a gente vai variar o comprimento desse material e vai medir a resistência. Bom, essa equação aqui, ó, é uma equação 6, é uma equação que relaciona a resistência de um resistor metálico em função do comprimento da área da seção transversal e do ρ, que é uma propriedade do material, que é a resistividade. Então, cada material tem a sua resistividade e tem até uma tabela aqui com alguns exemplos. A gente já vai mostrar. Mas o que é importante a gente ver é o seguinte, ó. A gente vai medir o R usando a nossa ponte de Wheatstone para vários valores de L e vamos obter, então, uma relação linear, né, entre R e L, ou seja, quanto maior o L, maior o R. Depois a gente vai fazer um outro conjunto de medidas variando a área da seção transversal, esse A. E a gente está vendo aqui por essa relação matemática que quanto maior a área da seção transversal, menor a resistência. Então, à medida que eu for variando A e medindo R, eu vou ter uma relação que é do tipo inversa em relação a R e A. Então, beleza. A resistividade, alguns exemplos, né, de resistividade de materiais, a gente tem aqui uma tabelinha. Ó, prata, cobre, aço e o nicromo, que é o material do fio com o qual a gente vai trabalhar. Isso também depende da temperatura, então todos foram medidos aqui na mesma temperatura. E a unidade de resistividade é ômega vezes metro, onde ômega é a unidade de resistência ohms, né? Então é ohms vezes metro. Okay? Então, muito bem. Então agora vamos ver aqui como que a montagem vai ser feita realmente no laboratório. Bom, isso aqui é um diagrama do mesmo circuito, da figura 1. Né? Porém, você vê que no lugar da resistência R1, eu chamei ela de Rx. Então, tranquilo. R2 eu chamei de Rs. Beleza. A nossa convenção, né? Para indicar que esse aqui vai ser a minha incógnita e esse aqui eu vou conhecer muito bem. Agora, o R3 e o R4, ele vai ser feito através do seguinte, um pedaço de fio esticado em cima de uma régua, de 50 centímetros de comprimento. E eu tenho um conector aqui do galvanômetro para esse fio, que é uma conexão deslizante. Então, eu posso fechar esse circuito colocando o contato em qualquer posição aqui, ó, de A até B. Então, por exemplo, se eu colocar o contato aqui no meio, bem no centro, eu tenho que o comprimento de A é igual ao comprimento B. O comprimento do R3, pedaço de fio aqui vai fazer o papel do R3,
tem um comprimento, que é igual ao pedaço de fio que vai fazer o papel do R4. Então, significa que R3 dividido por R4 vai dar 1. Né? Por que isso, pessoal? Porque a resistência ela depende do comprimento através de uma relação linear, que é da equação 6. Né? Então, dado que o ρ é o mesmo material, né, e que a área da seção transversal também não muda, se eu mudar o L, eu mudo o L de forma diretamente proporcional. Então, significa o seguinte, que a razão entre as resistências R3 e R4 vai ser dada exatamente pela razão entre os comprimentos A e B. E os comprimentos eu determino posicionando esse contato deslizante aqui. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia do experimento? A gente liga a fonte de alimentação, coloca uma certa voltagem, normalmente eu sugiro aos estudantes colocarem uns 2 volts, e conecto esse contato deslizante a uma posição arbitrária aqui, e vejo a corrente. E aí vou deslizando esse contato aqui e observando o comportamento da corrente. Vou ver que ela pode aumentar, diminuir, passar por 0. Na hora que ela passar por 0, eu paro o cursor e vejo as medidas, né, A e B, e a razão entre elas. Dado que eu determinei essa razão A sobre B, e conheço o RS, eu multiplico A sobre B vezes RS e eu obtenho o RX. Essa régua que a gente tem no laboratório, ela tem, além de uma escala de 0 a 50 centímetros, né, como uma régua comum, milimetrada, né, a gente também tem uma outra escala que já te dá direto a razão entre A e B. Então você vai ter uma marcação numa certa posição aqui, ó, em que o comprimento A vai ser exatamente metade do comprimento B. Então você tem uma marcação meio aqui. Tem uma outra aqui em que o comprimento A vai ser o dobro de B. Então tem uma marcação 2. Né? Então, assim você já faz a leitura de A sobre B diretamente. E o RS, ele vai ser, é uma resistência que eu conheço, seria interessante para esse tipo de medida você ser capaz de variar o RS também. Escolher um valor que seja mais conveniente. Então, para isso, a gente tem uma caixa de resistência que nos permite escolher valores que vão de 1 até 1 milhão de ohms, né? Variando de 1 em 1 ohm. Então, tem muitas possibilidades. E a gente, então, escolhe a resistência RS que seja mais adequada. O que é mais adequada? A mais adequada, mais conveniente, é aquela que faz com que a corrente no goniômetro, no galvanômetro, seja nula quando o cursor está próximo aqui do centro, porque isso minimiza a incerteza na medida da razão A sobre B. Então, a realização do experimento é isso.